Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Marlúcio Souza. Hoje vamos dar continuação ao assunto de radicais, a nossa aula de número 4. Vamos falar sobre radicais semelhantes e vamos fazer algumas operações com radicais, certo? Vamos dar início. Radicais semelhantes. Dois ou mais radicais são semelhantes quando eles têm o mesmo índice, que é esse valor aqui, o mesmo índice, e o mesmo radicando. Nesse caso aqui é 4 e 4. Por mais que você enxergue algum coeficiente que esteja multiplicando o radical, o coeficiente já não interessa para a questão de semelhança, certo? O que interessa é ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tá bom? Não aparece mais o coeficiente do primeiro, radical vale 1, tá? E o outro é 5, só que não interessa para a questão de semelhança. Operações com radicais. Vamos fazer adição e subtração. Para você fazer uma adição ou uma subtração, ou se tiver uma questão que envolve adição e subtração simultaneamente, você tem que verificar se os radicais são semelhantes. Para ser semelhante, tem que ter o mesmo índice. Nesse caso aqui vale 2 e esse aqui também vale 2. Só que não basta ter o mesmo índice, tem que ter o mesmo radicando. Nesse caso aqui é 7 e aqui é 7. Logo, os radicais são semelhantes, então a gente pode operar da seguinte maneira. Não aparece o coeficiente do primeiro, mas vale 1. Então você vai colocar parêntese, vai pegar o coeficiente 1, a operação que está entre os radicais, mais o coeficiente 4 e vai fechar parêntese. E vai multiplicar pelo radical comum, que é a raiz quadrada de 7. Fazendo a conta, 1 mais 4, 5, raiz de 7. 5 raiz quadrada de 7. Quando você tem uma subtração, segue o mesmo princípio. Verificar se os radicais são semelhantes. Aqui você tem o índice 5 e aqui também o índice 5. Só que tem que ter o radicando também. Aqui é 3 e aqui também é 3. Então você pode efetuar a operação fazendo da mesma maneira. Parêntese, mais 5 ou somente o 5, menos o 3, fecha parêntese, vezes o radical comum, que é raiz quinta de 3. Isso vai ser igual. Fazendo a conta, 5 menos 3, você tem 2. Raiz quinta de 3, certo? Então, para adição e para subtração, verificar se os radicais são semelhantes. Já no caso da multiplicação, eu coloquei aqui de uma maneira bem literal para você entender. X é um valor e Y é outro valor. A é um valor e B também é um outro valor, certo? E N são os mesmos valores, ó, certo? Então, por exemplo, se eu tenho X vezes a raiz N de A, vezes, bem aqui eu tenho a multiplicação, y raiz n de b. Você vai operar da seguinte maneira. Agora os coeficientes já são mais importantes. Você vai multiplicar coeficiente com coeficiente, que fica aqui, x vezes y, e vai, como tem uma propriedade da multiplicação, né, dos radicais, que eu tenho n no expoente e n também, você pode escrever tudo dentro de um só radical. Então vai ficar raiz n de A vezes o B, certo? É uma propriedade da radiciação. Vamos fazer um exemplo aqui. 3 raiz cúbica de 7 vezes 2 raiz cúbica de 2. Você vai multiplicar os coeficientes, está aqui o 3 e o 2, eu estou multiplicando eles bem aqui, ó, vezes, porque é um produto, e vou colocar os radicando dentro de um só radical. E vou repetir, o índice vale 3 e eu escrevi raiz 7 vezes 2, 3 vezes 2, 6 vezes raiz cúbica 7 vezes 2, 14. É uma propriedade que você tem da radiciação, certo? Uma outra maneira de você usar, de aparecer bastante em questões, é a questão da distributiva. Quando você tem uma raiz, né, um radical, multiplicando 2 ou mais parcelas, nesse caso aqui, você vai usar a propriedade distributiva. Essa raiz quadrada de 3 vai multiplicar o 4. Depois, essa mesma raiz quadrada de 3 vai multiplicar a raiz quadrada de 5. Fazendo, vai ficar assim, ó.
vai ficar raiz de 3 vezes o 4, vou colocar aqui, vezes o 4, mais a raiz quadrada de 3, vezes, porque vai multiplicando, bem aqui tem um sinal de multiplicação, ó, vezes a raiz quadrada do 5, certo? Detalhe, veja só, você tem raiz de 3 vezes 4, você não pode multiplicar esse radicando por esse fator, não pode dar raiz de 12, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar 4 raiz de 3, eu só inverti os fatores, mas você não pode fazer aquela multiplicação, mais raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, como os índices são o mesmo, 2 e 2, eu posso escrever tudo dentro de um só radical, multiplicando esses radicandos aí. Logo vai ficar 4 raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 15. Certo? E você não pode somar isso aqui. Não pode somar porque eles não são semelhantes. O índice vale 2, só que os radicandos são diferentes. Um vale 3 e o outro vale 15. Existe uma maneira que você simplificar o radicando vai tornar semelhante, mas esse aqui é um assunto da próxima aula, certo? Vamos falar sobre simplificação de radicais, tá bom? Vou resolver muitas questões, aí acompanhe no canal, vai ser uma aula só de exercício, só envolvendo radiciação, certo? Vamos dar continuidade no assunto. E pessoal, continuando o assunto de radiciação, as operações, agora nós chegamos na divisão de radicais com o mesmo índice, certo? Quando você tem um radical de índice n e você tem uma divisão, lembrando, a divisão toda está aqui dentro do radical, ou seja, A sobre B é o seu radicando, tá? Então, quando você tem uma divisão dentro do radical, você pode separar, fazer raiz n de A dividido para raiz n de B, certo? Você pode fazer dessas duas maneiras, só que detalhe, o B tem que ser diferente de zero para poder existir, porque se você calcular a raiz quadrada de zero, zero, qualquer número dividido por zero não vai existir, certo? Então não existe divisão por zero, porque tem que ter essa condição aqui, tá bom? Exemplo, a raiz quadrada de 100 dividido para 16. Observe que o seu radicando todo é 100 dividido para 16. Então eu posso separar por raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 100, 10. E a raiz quadrada de 16, 4. Se você simplificar por 2, você pode simplificar. Muitos exercícios, né, de vestibular, de Enem, pede para que você tenha esse conhecimento de simplificação. 10 dividido para 2, você tem 5. E 4 dividido para 2, você tem 2. Algumas respostas ficam na fração e outras você tem que calcular, ficando assim 2,5 da maneira decimal, certo? Agora vamos dar continuidade e falar sobre a redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. Olha só, raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado e a raiz quarta de 6 elevado à terceira potência. Observe que os índices são diferentes. Um é 3 e o outro é 4. Só que eu quero transformar esses dois radicais no mesmo índice. Como é que eu começo? Faço da seguinte maneira. Calculo o MMC desses índices aqui. Aí eu venho aqui e calculo o MMC entre o 3 e o 4. Faço aquela minha barra de fatoração. Dá para simplificar por 2. O 3 não dá para 2, repete o 3. 4 dividido para 2 dá 2. Ainda dá para dividir por 2. O 3 não dá para dividir, repete o 3. 2 para 2, 1. Como o 3 é primo, agora só dá para simplificar por ele mesmo. 3 dividido para 3, 1. Esse 1 basta. O MMC, basta você multiplicar esses fatores primos. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Esse 12, que é o MC, agora é o seu novo
índice, vale 12. E o outro também aqui vale 12, certo? Só que observe o seguinte, como é que você vai alterar agora no radicando? Observe que de 3 para 12 você multiplicou por 4, não é isso? Usando sempre a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Então você vai fazer a mesma multiplicação com o expoente do está aqui no radicando, ficando 7, e agora vai ficar 2 vezes, vou fazer por parte, vezes o 4 também, vezes 4. Lá no outro é a mesma coisa, de 4 foi para 12, então significa que você multiplicou isso aqui por 3, certo? Se você multiplicou o índice por 3, o expoente que está lá no radicando, você tem que multiplicar por 3 também. Então você vai repetir o 6 e vai fazer 3 vezes esse 3 também aqui, 3, certo? Agora você vai conseguir reduzir ao mesmo índice, ficando raiz de 12, né? O índice é o 12, 7, 2 vezes 4, 8, 7 elevado à oitava potência, e aqui vai ficar a raiz também de índice 12, de 6 elevado a 3 vezes 3, 9, certo? Não tem a operação entre eles, é apenas para você reduzir índices que são diferentes, você vai transformar em um radical que agora possui os mesmos índices. Se vão ser semelhantes, depende do radicando. Se tiver o mesmo índice, ok, mas precisa ter também os mesmos radicando para poder serem semelhantes. Aí você aplica a adição ou a subtração, certo, pessoal? A próxima aula, a aula de número 5, vai ser só exercício envolvendo radiciação. Participe da aula, assista aos vídeos e se inscreva no canal. Se você gostar da aula, coloque seu curtir e pode fazer seus comentários. Até a aula número 5.